tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus, ilumine os teus caminhos. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo te dê paz, felicidade, harmonia familiar. As bênçãos do Senhor sejam entregues na sua vida. Pois eu sei que não existe outra saída. A salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, Ele toca na sua vida. Palavra de Deus que está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 1. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 16. O assunto da epístola: justiça pela fé em Cristo Jesus. Saiba de uma coisa: Deus vai fazer justiça pela sua vida, desde que seja pela fé nele, em Cristo Jesus. Porque todas as vezes que eu projetei confiando, acreditando em homens, só recebi decepção. Mas quando me projetei e acreditei, confiei em Jesus Cristo, só tem sido bênçãos. Só tem sido bênçãos. Então Jesus Cristo, nosso Senhor, é Ele que vai fazer você obter vitórias, bênçãos, poder, unção. Nunca esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos lá, diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo disse claramente e com toda a convicção que não se envergonhava do Evangelho? Porque lá no meio deles existiam alguns que se envergonhavam do Evangelho. Simplesmente porque o Evangelho naquela época não era tão diferente quanto o de hoje. É a mesma coisa. Você vê que lá está escrito no livro de Atos que ele é mau mágico, ele enganava o povo dizendo que era um semideus. E ele se titulava como evangélico. Você pode prestar atenção lá que ele se titulava como evangélico, como homem de Deus. Mas ali ele enganava o povo com suas mágicas. É tanto que Paulo viu que a coisa estava tão difícil, estava tão complicada, que ele repreendeu. Principalmente quando ele chegou até ele querendo comprar um título de unção do Espírito Santo, querer ser ungido do Espírito Santo a troca de dinheiro. Então não é diferente dos dias de hoje. Então quando você fala para as pessoas, convida ela para ir na igreja, para buscar o Senhor, para ser cristã, ela logo se lembra de alguém ou de algo que foi impactante e de alguém que se escandalizou. Então muitos têm vergonha do Evangelho e por isso fraqueja na fé, mas não sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Por não saber que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é igreja A, igreja B, igreja C. O Evangelho é o poder de Deus que se manifesta na sua vida através da fé. Há um exemplo de fé lá em Marcos capítulo 5, capítulo 10,
lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, Marcos 10, 46, diz assim a cura do cego de Jericó. Presta atenção. Presta muita atenção. Eu quero que você preste atenção. Diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Está vendo? Estava ali um cego, mendigo, que foi muitas vezes humilhado. E quantas vezes as pessoas falavam para ele que ele era indigno do evangelho do Senhor. Na verdade, ele foi expulso de casa por causa da doença. Porque naquela época, quando a pessoa adoecia com doença como cegueira, lepra, e mesmo doença, tumores, câncer, eles eram expulsos de casa e eram postos na rua para pedir esmola. Porque para a família era uma vergonha. Mas o cego de Jericó não se envergonhou de clamar o nome de Jesus. Tem muita gente que tem vergonha de falar na igreja Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar na rua que ela é de Jesus. E tem gente que tem vergonha de viver o evangelho de Jesus. Aquele que é de fé em fé. Mas aquele cego não se envergonhou. Ele não sentiu vergonha de clamar, de dizer. Mesmo as pessoas tentando para ele. Havia oposição contra ele ali naquele lugar. Havia muita gente tentando calar ele ali. E eu sei também que tem gente tentando te calar. Eu sei também que tem gente tentando te parar. Então ele disse aqui, ó, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você acredita, irmão, que tem gente que tem vergonha até de orar na presença dos outros? Você acredita, irmão, que tem esposo que tem vergonha de orar na frente da esposa? Tem esposa que tem vergonha de orar na frente do esposo? Você acredita? Pois pode acreditar nisso. Isso é se envergonhar do evangelho, se envergonhar. Mas você está orando para quem? É para Deus? Ou para essa pessoa que vai ouvir a sua oração? Deus, ele não está interessado em saber se a sua oração é bonita, se a sua oração não é. Deus está interessado que você ore, que você clame, ainda que você passe como cego de Jericó: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É só isso que Deus quer ouvir de você. Volta lá em Romanos, depois nós voltamos aqui. Presta atenção. Paulo disse, ó, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiramente do judeu e também do grego. Não importa se a pessoa é judaica ou é de origem grega, se é brasileiro, não importa a nação, a nacionalidade dessa pessoa. O importante é ela crer em Jesus Cristo e não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo que estava envergonhado. Estava envergonhado de ser cristão por causa dos escândalos. Aí eu raciocinando, eu perguntei para ela assim: engraçado que no mundo, lá fora, você vê escândalo de tudo que é tipo, de tudo que é espécie, e você não se escandaliza. E você não acha que aquilo é errado, você acha que é certo. E falei, todos nós estamos sujeitos à potestade. Todo ser humano na terra está sujeito a erro. Todo ser humano na terra erra. Mas ele só conseguiu enxergar o erro dos evangélicos. Não conseguiu enxergar o erro do mundo. Ele não conseguiu enxergar o erro do mundo. Se Deus aplaudisse o mundo, ou comparasse, ou colocasse igual o Evangelho, ele falaria a salvação para todos. Ele não falaria sai do mundo e vem para Deus. A salvação está em Cristo Jesus. A salvação é no Evangelho de fé em fé. A salvação está no Evangelho. A salvação não está na igreja A, igreja B, igreja C. A salvação está no Evangelho do Senhor. E no Evangelho com justiça. É no Evangelho com justiça. A salvação não está no fundador da igreja A, no fundador da igreja B. Eu não sou a pedra. A pedra é Cristo. E eu tenho que ficar sob essa pedra, eu tenho que ficar sob essa pedra, embaixo dessa pedra que é Cristo. E se eu estou sob essa pedra, embaixo dessa pedra que é Cristo, eu tenho que obedecer o peso dessa pedra. Eu tenho que testemunhar em favor dessa pedra. Eu tenho que testemunhar e dar um exemplo. Eu vou defender o Evangelho, ainda que me custe a vida. Eu vou defender o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é verdadeiro. O homem erra, mas o Evangelho é verdadeiro. E nós não devemos sentir vergonha do Evangelho. Você não deve sentir vergonha por ser evangélico, por ser cristão. E ele disse, pois, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Está vendo? A justiça de Deus se revela no Evangelho. E isso de fé em fé. Congregando, subindo um monte e orando. Isso diz de fé em fé. Sem desanimar, sem vacilar. Porque a sua fé tem que ser uma fé salvadora, como o cego. A sua fé tem que ser uma fé salvadora, como a fé do cego. Volta lá no cego de Jericó. Olha o que disse lá na passagem do cego de Jericó. Muitos repreendiram, versículo 48 de Marcos 10. Marcos 10, 48.
muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que parou Jesus. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego dizendo, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Imagina se o cego dissesse: eu estou com medo, eu vou tropeçar, eu vou cair. Como essa pessoa que está em casa agora, que não foi em igreja nenhuma. Essa pessoa que não foi com medo da chuva. Essa pessoa que não foi com medo de assalto. Essa pessoa que não foi com medo de ameaça. Essa pessoa que não foi com medo de si mesmo. Ouça o que Deus está falando para você. Hoje uma senhora me ligou dizendo: pastor, eu sei que eu fui bem cuidada pelo Senhor. Até hoje tenho sido, que o Senhor tem orado para mim, eu fui curada, mas a igreja não está aqui na minha cidade. E eu estou frequentando 2 igrejas, pode? Eu falei: não pode não, deve. A senhora frequenta 1, 2, 3, quantas a senhora quiser. Só não pode parar de congregar como muitos fazem. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim com oração. Eu fui curada através da sua oração. Não fui em igreja nenhuma, não tinha ido em igreja nenhuma. Mas eu conheci 2 igrejas e estou indo nas 2. Isso é certo? Eu falei: isso é correto. Conheça mais outra e vai mais outra. Porque assim a senhora vai gastar o seu tempo buscando a Deus, vai gastar o seu tempo orando a Deus, vai gastar o seu tempo ouvindo a palavra de Deus. Você sabe que tem alguns pastores que falam assim: ó, você está pulando de galho em galho, irmão, é porque o seu galho é fraco. É por isso que essa pessoa está pulando em outro galho, porque o seu galho está fraco. É só você fortalecer o seu galho que a pessoa vai segurar nele e não vai pular em outro. Eu não tenho poder sobre as ovelhas. Quem tem é Jesus Cristo. Você não tem poder sobre a ovelha. Quem tem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando a pessoa está que nem o cego de Jericó, estava no meio do caminho lá abandonado, pedindo esmola, ninguém foi olhar para ele. Porque quando ela estava lá dentro de casa, doente, morrendo, ninguém foi lá falar nada para ela. É como o cego. Se ele não tivesse puxado do coração aquela fé, e ter clamado, gritado, perseverado, a história dele seria diferente. Era a história do cego que morreu sem ninguém acudir, sem ninguém socorrer. Mas quando ele viu Jesus que falaram: tenha bom ânimo, ele logo se levantou, está dizendo, lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levanta desta casa onde você está, joga essa capa para o alto, que está te atrapalhando chegar até a igreja para buscar a presença de Deus. Lança de si essa capa. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é de fé em fé. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Lança de si essa capa. Tira esse impedimento da sua vida. Porque esse impedimento só quem está vendo é você. Só quem está vendo esse impedimento é você. Então tira de si essa capa que está te atrapalhando. E diz: lançou de si a capa, levantou-se de um salto
e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando a esta pessoa que está na igreja agora: o que queres que eu te faça? Ou essa pessoa que está ouvindo, que está participando dessa live, Jesus está te perguntando agora: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando, irmão. Você que está ouvindo, você que está ao vivo conosco agora, você que está assistindo essa live, você que está participando desse culto, Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Responde com seu pedido de oração aí na live, que daqui a pouco eu vou dobrar meu joelho e vou orar por você e Deus vai fazer. Porque Jesus está perguntando: o que quer que eu te faça? O cego disse, respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que situação tão maravilhosa que aconteceu na vida dele. Ele só falou: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Você está disposto, irmão, a receber uma fé salvadora como esta? Então persevera naquilo que você deseja, persevera naquilo que você quer, persevera nessa luta, porque nessa luta vai ter resposta para a sua vida. Vamos perseverar, meus irmãos. Ele disse: mestre, que eu torne a ver. Ele falou: então vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. Mas quando ele recebeu, você sabe o que aconteceu? Ele meteu o pé, foi embora e abandonou Jesus. Amém? Amém nada. Você sabe por que a fé dele foi salvadora? Porque diz a palavra de Deus que ele seguiu Jesus estrada fora. Ele não deixou de seguir Jesus. Existe uma fé comum e existe uma fé salvadora. A fé salvadora é aquela que faz você seguir Jesus até o fim. E uma fé comum é aquela fé que você só tem para receber. Então diferencie a sua fé. Siga Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Porque voltando lá em Romano para finalizar, ele está dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E ele disse: o justo viverá por fé. Viva por fé. Seja justo diante de Deus. Creia. Confia. Confia e obtenha essa fé salvadora, a qual o cego de Jericó obteve, porque recebeu como troféu de Jesus. Além de receber a cura dos olhos, recebeu também salvação. Recebeu, como a irmã hoje testemunhou que recebeu a cura dos olhos aqui na igreja. Então Deus está também tirando dos teus olhos todo impedimento de você enxergar o reino de Deus. Você vai enxergar o reino de Deus do jeito que ele é. Em nome de Jesus. Toma posse destas palavras. Guarda no seu coração. E agradece a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida.